Então, estamos aqui para a nossa revisão e a revisão vai falar da parte 2 do gráfico da função, Isso. onde a gente construiu agora o gráfico, certo? Fizemos o gráfico, 4 passos importantes, lembrando que todos esses passos já haviam sido estudados, todos. Nós só organizamos agora direitinho para ficar tudo dentro do conforme e tudo alinhado, sabendo que esse alinhamento é chamado de curva da função. Isso. E às vezes nas atividades de sala ainda vem pedindo algo sem ser o gráfico, falando de função. Tudo isso é aprendizado, é para você praticar, tá? Vamos lá então? Se liga no material, certo? Certinho. No nosso esquema aqui, mostramos os 4 passos para a construção de um gráfico. Primeiro passo, determinar valores para x. Às vezes o exercício já dá. Já dá. Né? Mas se não der, você determina aí dois negativos, o 0 e 2 positivos. Isso. No segundo passo, Encontrar os valores de y e montar os pares ordenados. Lembrando que esse passo 1 e 2 se resume à nossa máquina de calcular. no terceiro passo, marcar, né? Marcar, não é marcas, é marcar, é um R aqui. Marcar os pares ordenados no plano cartesiano. É hora de marcar os pontinhos, né? Então, por exemplo, 2 e 3, aí eu vou lá no gráfico e marco essa localização e faço o meu ponto. Beleza. No quarto passo, Traçar a curva da função. Às vezes é uma reta. e às vezes é curvo mesmo. Vamos lá então, para a construção a gente deve seguir o passo a passo da tabela e depois é só colocar os pares ordenados no gráfico. no Então, gráfico. nesse aqui a gente hoje trouxe um exemplo já prático Isso. para vocês não terem dificuldade na atividade de sala. Primeiro passo, marcar os valores de x. Está lá, menos 1, 0 e 1. E na nossa máquina de calcular, o que está acontecendo aqui? Multiplica por 2 e soma 3. Só isso? Multiplicar por 2 e soma 3. 3. Multiplicar por 2 e soma 3. Primeiro é o f de Menos 1. Depois de 0, Depois depois de de 1. 1. Vamos lá. Menos 1. 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2 com mais 3. Fica 1. Tô devendo 2, tenho só 3, não tenho 3 para pagar, ficou 1 de saldo, né? Então, menos 1 com 1. Agora, se entrou 0, 2 vezes 0? 0. 0, né? 0 mais 3? 3. 3, olha aí que fácil. Então, ficou o 0 com parzinho com o 3. Se entrou 1, 2 vezes 1? 2 Dois. mais 3? 5. 5. Então, temos o ponto 1 e 5. Uma vez tendo esses pares ordenados, você vai marcar os pontinhos no seu gráfico e traçar a curva da função, né? Aqui a gente não vai dar continuidade, só porque era só mais exemplificando para a sua revisão, entendeu? Isso, perfeito. Marca os pontos, menos 1 para x, 1 para y, 0 para x, 3 para y e 1 para x, 5 para y. Marcou? Traçou? Marcou. Beleza. Ligou. Perfeito. Conectou os pontos, a gente tem a curva da função, né? Isso. Então é dentro dessa proposta que a gente está pedindo as atividades de sala, certo? Certinho. Sem pressa, tá? E aí um detalhe importante. Atenção aos detalhes. Às vezes é chato colocar na tabela, fazer aquela conta naquele espaço apertadinho. Ali na tabela você viu que nós colocamos os valores e as contas nós fazemos aqui na hora, né? 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, devo 2, tenho 3. Isso você pode fazer no rascunho, tá? Para não perder muito ali o fio da meada, para não errar, você faz no rascunho. Então já faz esse alinhamento. Aula 28, trabalhamos o plano cartesiano, nós entendemos como é o plano cartesiano e vimos já algumas coisas de gráfico, né? O gráfico dentro do plano. Hoje, construção do gráfico, 4 passos. Máquina de calcular, trabalhamos na aula intuitiva, não foi? Se não me engano, aula intuitiva de função. Depois, par ordenado, entendemos melhor na aula 28. Botar esses pares no gráfico, aprendemos na aula de hoje, mas já sabíamos também fazer lá pelo plano cartesiano. Hoje, de fato, novo foi só ligar os pontos. Coisa que a gente aprende no primeiro ano do ensino fundamental. É muito fácil, né, gente? Então, vamos à prática, hora das atividades de sala. Até já! E claro, né, se colocar em plástica, eu tô falando em plástica igual cebolinha, e colocar em plástica tá tudo sem problema, então a gente resolve aqui, tirando as dúvidas e esclarecendo para vocês. Vamos junto. Só uma perguntinha, conseguiram jogar o Batalha Naval?
Ah, Não? boa pergunta. Ah, então vamos ter que se reunir depois da aula. Quem for vizinho já se reúne para brincar, sem confusão, sem briga, tá? Honestidade é a melhor parte. Professor presencial, se você fez essa proposta, né, realizou o que a gente propôs aí para os alunos, registra, tira foto deles jogando a batalha naval, faz um vídeo, envia pra gente que a gente fica muito contente com esse feedback, certo? Tirando as dúvidas, vamos lá para a questão de número 1, vamos ver. Determine os valores de y e monte os pares ordenados da função f de x igual a 2x menos 1. Máquina de calcular pede que nós multipliquemos por 2 e tiremos 1. Multiplica por 2, subtrai 1. Multiplica por 2, subtrai 1. Isso é o que está pedindo na nossa máquina de calcular, né? Beleza. Vamos lá, então. Quais são os valores que a gente tem entrando na máquina? Menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui já determinava os pontos de x, né? O primeiro passo já estava resolvido. Mas, se não tiver, você pode determinar valores para x. 2 vezes menos 2? Menos 4. Com menos 1? Menos 5. Vou colocar aqui na sequência, depois eu monto o parzinho ali fora, tá? 2 vezes menos 1? Menos 2. Menos 2 com menos 1? Menos 3. 2 vezes 0? 0. 0 menos 1? Menos 1. Olha aí que fácil. 2 vezes 1? 2. Menos 1. 1. E 2 vezes 2? 4. Menos 1. 3. Beleza, vamos montar os parzinhos agora. Os pares ordenados são menos 2 com menos 5, menos 1 com menos com 3. menos 3, 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e 3. Top, top, top. Aqui não pedia para colocar gráfico, construir o gráfico, só para montar os pares e praticar. É passo 1, 2. Passo 1 e 2. E agora vamos no passo 3, bora ver? Vamos lá. Construa o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Dica, use a tabela para montar os pares ordenados. Então, no nosso a nossa situação era somar 1, né? Isso, só somar 1. Pega o valor e soma 1. Pega o valor e soma 1. Menos 2 mais 1. Menos 1. Já vamos direto, agora é de cabeça aqui. Menos 1 mais 1. 0. 0. 0 mais 1. 1 mais 1. 2. E 2 mais 1. 3. Pronto, então já temos os parzinhos, né? Aqui já está formado, é como se a gente fechasse ele aqui, o menos 2 com menos 1, menos 1 com 0. Já está formado os pares ordenados aqui. Beleza. Certo? Vamos colocar os pontos no gráfico agora? Como que a gente faz? A gente tem o nosso eixo X, o nosso eixo Y. Vamos colocar alguns valores, 2, né? 3. 1, 2, 3, né? Isso. E menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. E assim a gente vai. Não tem os valores? Você coloca. Não. Que é o menos 1. Tá. Menos 2 e menos 3. Vou apagar aquele ali, né? Que eu não gosto de coisa de borrado. Vamos lá, menos 2, certo? Certinho. Beleza, então. Então, vamos lá, localizando agora. O menos 2 para x. E o menos 1 para y. Então, aqui embaixo? Aí, isso. Menos 1 e 0. Aí, cortou o meu eixo? X. X. 0 e 1. 0, 1, cortou o meu eixo? Y. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Primeiro quadrante. E 2 e 3. 3. Perfeito. Beleza, podemos traçar a nossa reta. Curva que é da a curva da função. Muito bem, né? Ficou certinho aí? Tranquilo? Beleza. Sem dificuldades? Nenhuma. Simples assim. Se você escolher outros valores, vai dar um pouco diferente o gráfico, né? Aqui, quando não está determinado já os valores de x, o que acontece? Às vezes cada aluno teve um gráfico diferente. Nessa sequência, nessa mesma linha, que é nessa né? mesma linha, essa mesma reta. Quem pegou, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí foi seguindo ela mais aqui, né? 4 e 5. Não, 3 e 4. Né? Por aí, tá? 3 e 4. 3 e 4. Ó, bem em cima da reta, olha que legal aí, ó. 4 e 5, em cima assim da reta, 5 e 6. Todos eles ficam sobre a reta. Por quê? Porque essa é a curva daquela função. Então, qualquer ponto que eu traçar vai estar sobre essa curva. Beleza, vamos na questão de número 3, olha lá, seu João. Seu João comprou uma vaca que está produzindo 20 litros de leite por dia. Nossa Uau. Senhora!
Sabendo que, devido à sua alimentação, essa produção é constante. Monte uma função para a produção de leite desta vaca e diga quantos litros ela irá produzir em 2 meses. E aí? Aí a gente vai montar a função, né? A função é quem? É a quantidade de litros que cada vaca produz Por dia. por dia, né? Então, dia vai ser o meu X. Ah, 2 meses, então eu vou colocar o 2? No. Não, 2 meses me geram 60 dias. Professor, mas se o mês for de 31, se for fevereiro que só tem 28, na matemática, para fim de cálculos financeiros ou de qualquer problema que envolva meses, o mês que nós vamos usar é com 30 dias, tá bom? Beleza. Então, 2 meses, se são 60 dias, a gente vai substituir no lugar de X o 60 e não o 2, tá? 2 vezes 6? 12. Acrescenta 2 zeros, então 1.200 litros, né? Aqui está em leite. Litros de leite. Viu? Beleza. Quem é fazendeiro aí, ó? Fazendeiro sabe que tem vaca que produz 20 litros de leite lá na sua fazenda? Não. Não? Não, No é seu, cara. No seu sítio, não tem não? Não. O professor Maurício tem um sítio, uma chácara e uma fazenda, não é? Não, um sítio, uma chácara e uma casa. e nada é meu. Nada é meu, tudo... Vamos lá então para o Se Liga no Enem. Aqui a gente não pediu a parte gráfica, mas continuamos trabalhando nas funções. Vamos ver. O preço médio do leite no Brasil para o produtor é de R$ 2,10. O preço médio, tá? Varia ali, vocês viram no gráfico, tem uma variação, não é? Um produtor possui 80 vacas. Cada vaca produz em média... 80 vacas, é fazendeiro esse. Cada vaca produz em média 12 litros por dia. 12 litros por dia. Muito bem. Quanto este produtor irá arrecadar vendendo toda a produção diária de leite? E o detalhe, né? Produção diária, né? Aqui a gente pode resolver pelo raciocínio lógico, não pode? Não são 12 litros por vaca? Isso. Quantas vacas a gente tem? 80? 80. Então é só multiplicar 12 vezes 80. 12. Sem a gente montar a lei de formação, sem fazer a equação, a gente também pode resolver, não pode? Também. Né? A matemática é lógica, né? Raciocínio Então, lógico. 12 vezes 80, 960 litros por dia. Então é a letra Produção C? diária, né? Então, letra C. Claro que os distratores estão ali, né? Para distratar o seu raciocínio. Então, você tem que ter muito cuidado. Porque ele quer saber quanto ele vai arrecadar se ele vender toda essa produção. Então isso é só o leite, só a produção do leite. Só a produção de leite. Para saber a arrecadação, a gente vai ter que fazer o quê? 960 vezes 2,10. Vezes o 2,10, que é o preço do leite. médio, né? Olha Então que já bacana. posso cortar a letra A, B e C. Já. A, B e C, improvável, né? 960 vezes 2,10, R$2.016. Então, esse produtor, se ele tiver essa quantidade de vacas nessa produção diária e vendendo por esse preço médio, ele vai arrecadar aí R$2.016. Letra E. Lembrando que a nossa aula é gráfico da função e problemas que envolvem função. Então, nós vimos aqui alguns problemas. Esse último aqui, nós resolvemos usando somente a lógica, mas você poderia equacionar o problema. Então, nós temos duas situações, aquela nossa aula da etno, nós fizemos isso. Vamos conversar aqui olho no olho, só para ficar perfeito, ficar alinhado. Numa questão de concurso, na prova, nós vamos pedir a equação. Preste atenção na prova. Se cair uma questão dessa, vai ser cobrado a equação. Num concurso, uma questão que tem múltipla escolha, eu não preciso me preocupar com a equação. Eu posso ir direto com a lógica, mas a lógica só vai resultar se eu souber
equacionar antes, senão não tem jeito. Por que a gente faz as duas formas? Tem vezes que a gente usa a lei de formação, usa a função. E tem vezes que a gente usa o raciocínio lógico, né? Porque uma prova do Enem, um concurso público, muita coisa vai se resolver apenas com a linha de raciocínio do aluno, sem equacionar, sem saber que fórmula é, né? Ah, quem sabe, beleza, facilita bastante. Mas caso você não lembra, caso você não saiba, então você tem como resolver pelo raciocínio lógico. O Enem é puro raciocínio lógico. Nessa daqui, por exemplo, essa quarta questão, que está aqui atrás, nós poderíamos ter equacionado e vocês podem ter certeza que o gráfico resultante daqui ia ser aquele gráfico que nós mostramos lá atrás, do leite. Por quê? Se é 2,10 o litro e a vaca tem uma produção maior, então de acordo com a produção, a arrecadação vai ser essa, vai subindo ali, ó. Ah, produziu menos, então vai cair aqui. Isso vai depender dos valores que eu escolhi para o meu X. E essa parte de crescer e decrescer no gráfico, isso aí a gente também vai ver mais na frente, certo? Isso mesmo. Beleza? Vamos ao Brincando com os Números, então. Qual era nosso desafio da aula? Vamos ver? Era muito fácil. Era simples? Muito fácil. Bora lembrar aí. Olha só, um pedreiro diz, se eu tivesse 2 tijolos a mais, quantos tijolos o pedreiro tem? Não sei. Não sei, mas então, se tivesse 2 a mais e dobrasse, o resultado então, era 100. 100. Então é o dobro, é 2 vezes. Se eu tivesse 2 tijolos a mais do que eu tenho... Então x mais 2. Isso, se eu dobrasse, dava 100. Então podemos resolver pelo raciocínio lógico ou podemos equacionar. Vamos equacionar rapidinho só para eles entenderem a lógica? Pode ser, então... 2 vezes, entre parênteses, x mais 2... Ou x mais 2 tem igual que dar... a 100. Essa é a equação. Olha o que ele falou. Se eu tivesse 2 tijolos a mais, como nós não sabemos quantos tijolos ele tem, é x mais 2. Sim. E dobrasse esse valor, então 2 vezes esse valor. O resultado seria 100. E se a gente fosse fazer o processo inverso, né? Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Então, 100 dividido por 2, menos 2, né? Então, quem vale x? 48. Então, se eu tiver 48 tijolos mais 2, tá 50. 50 dobra 100. Resultado 100. Perfeito. Acho que a maioria conseguiu acertar esse, né? Também não tá acho. difícil, não. Não, bem Agora, o aluno não usou a parte da equação, beleza? Mas usou a parte do raciocínio lógico? É isso que a gente quer de vocês, tá? Tanto por um caminho ou pelo outro, o resultado tem que ser o mesmo. Fechou? Fechou. Certinho? Matemática Genial é o site onde a gente pega essas informações e esses desafios. Lá tem bem outros, né? Tem bem mais lançando desafios lá que você pode também ir praticando a parte do seu raciocínio lógico a cada dia, porque tem gente que já tá fera, né? Tem gente aqui perto que acerta todos, viu? Ou quase, né? Ou quase todas. Tem umas, porque assim, tem umas que realmente até a gente mesmo quando para... Por quê? Porque às vezes uma palavra... Interpretação. Dá uma ligação diferente. Então a gente precisa parar e falar, opa, calma aí. Ah, tá. Pá, aí vai de boa. Mas é legal. Aí vai de boa. Pá, beleza? Pá, é aquele estalozinho. Não ficaram dúvidas, né? Tudo muito tranquilo. A parte de colocar os pontos no gráfico, a parte de função e a aplicação da função, né? Toda vez a gente traz um exemplo prático da sua vivência, do seu cotidiano, porque é isso que envolve a etnomatemática, né? Trabalhar na cultura do povo, ou seja, né, o nosso aluno ribeirinho, nosso aluno da comunidade indígena, da comunidade rural, então a gente traz na matemática aplicada à realidade de vocês, que com certeza fica bem mais fácil de aprender, certo? Certo. Então, aquele beijo no coração, até a próxima aula, tchau, tchau!